Muito boa noite, mais um Saúde Mental em Pauta, hoje com um tema incrível que é o tema como lidar com as preocupações e resolver problemas. Um tema muito relevante que tem a ver sim com saúde mental, pois quando nós temos preocupações e essas preocupações são excessivas e quando não temos condições emocionais para lidar com problemas, o que acontece com a gente? A saúde mental fica prejudicada. Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui para o Saúde Mental em Pauta, que é uma questão que eu vejo muito presente no consultório. O ansioso, por natureza, já é uma pessoa preocupada, está sempre preocupado, sempre antecipando as coisas, sempre tendo pensamentos de coisas que ainda nem aconteceram, criando situações na mente que favorecem o sofrimento. E o que seria então preocupação? Primeiro, antes de qualquer coisa, vamos dar boa noite para vocês aí, todos vocês que estão entrando aí, o pessoal que está entrando, boa noite, estou vendo a Êndula aqui dando boa noite. Aproveite esse momento, pegue papel e caneta, vai ter muita informação aqui. Pega papel e caneta, aliás, esses encontros é muito importante que você separe papel e caneta, porque sempre tem muita coisa para anotar. Aproveita também esse momento inicial para fazer o aviãozinho aí embaixo e convidar um monte de amigos, porque afinal de contas, quem não tem problemas, quem não tem preocupações, não é verdade? E qual é a definição de preocupação? Olha só que interessante. Preocupação, ato ou efeito de se preocupar. Inquietação, cuidado, apreensão, desassossego, ideia fixa, opinião antecipada, previsão. Não é isso que acontece quando a gente está preocupado? A gente fica criando cenários. A preocupação, é importante vocês saberem que isso faz parte da nossa ancestralidade. Isso a gente já carrega desde lá do nosso mundo primitivo, do Homo sapiens, lá, nosso amigo pré-histórico. Quando ele saía para caçar, ele já saía o quê? Preocupado. Porque ele não sabia se encontrar comida, se ele ia ficar vivo, por exemplo. Então, isso já vem vindo da nossa ancestralidade. Hoje, no século XXI, as nossas preocupações elas são bem maiores, porque elas são relacionadas a várias esferas. Como a gente adquiriu a racionalidade, né? Que antigamente o cérebro não tinha um córtex tão bem desenvolvido. Hoje, com a nossa racionalidade, com esse neocórtex, com esse córtex mais avantajado, a gente pensa mais. E as coisas também evoluíram demais. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para cuidar. Então a preocupação ela vem de assuntos familiares, trabalho, vida social, vida pessoal, parte financeira, que é uma coisa que preocupa muitas pessoas. O país vive um momento de uma instabilidade econômica muito grande. Veio a pandemia, subiu o desemprego. Então teve essa preocupação, esse medo de adoecer, né? Tudo isso relacionado com o que a gente chama de preocupação. Importante também definir para vocês, deixar aqui, os tipos. Quais são os tipos de preocupação? Existe a preocupação produtiva e a preocupação improdutiva. Então agora, a partir de agora que eu vou fazer vocês refletirem sobre os tipos de preocupação e você vai conseguir identificar quais são as preocupações que você está tendo que são produtivas e quais são as improdutivas. Por que deram esse conceito? Deram esse conceito porque é preciso a gente, de fato, aprender a fazer um filtro mental. Um filtro mental, desenvolver uma inteligência emocional para que a gente preocupe com aquilo que realmente merece atenção.
para a gente não passar o dia inteiro tendo preocupações improdutivas. O próprio nome já diz que vai prejudicar o nosso dia a dia, né? Então é importante dizer que a preocupação ela também está relacionada com o quê? Perfil de personalidade da pessoa. Tem pessoas que são muito perfeccionistas, por exemplo. Perfeccionista, naturalmente, ele vai sofrer mais, porque ele vai se preocupar mais, ele vai querer que as coisas fiquem muito certas, ele tem medo de errar, ele tem dificuldade de lidar com as derrotas, de se julgar imperfeito. Então, analise o seu perfil de personalidade. É o primeiro passo. Você se cobra muito? Você é uma pessoa muito perfeccionista? Isso interfere também no grau de preocupação, com certeza. História de vida da pessoa, que às vezes a pessoa já tem uma personalidade mais de tendência à preocupação e ela teve uma história de vida muito pesada, com traumas. Ela também teve, por exemplo, às vezes uma negligência, um ambiente muito conflituoso, cresceu num ambiente muito conflituoso, com pessoas ao redor muito apavoradas, muito temerosas, né, que exacerbaram tudo isso. E também faz parte aí a vida social de piorar essa preocupação, ambiente que você vive, ambiente de trabalho, ambiente social. Agora, é muito interessante, vou passar para vocês as características das pessoas que têm preocupação improdutiva e das pessoas que têm características de preocupação produtiva. Veja em qual cenário você vai se encaixar. Vamos lá. Qual o perfil da pessoa que tem preocupação improdutiva? Preocupação que não leva a nada. Eu vou falar aqui e ver você aí se você se encaixa nessa. São pessoas, as preocupações improdutivas são pessoas focadas em preocupações distantes e abstratas. O que quer dizer isso? A pessoa que fica pensando em coisa que não é do momento, fica pensando em coisas, projeções de situações futuras, ansiosas, criando cenários. E qual que é a pessoa que tem uma preocupação produtiva, sendo o contrário dessa? Ao invés dela ficar focada em preocupações distantes, ela se preocupa com problemas mais imediatos e realistas. Por isso que é importante a gente ter também um domínio do nosso pensamento, ter um filtro mental para saber se aquele pensamento é uma ideia, que só você apenas pensou aquilo, uma ideia, ou é um fato mesmo. E vocês vão chegar à conclusão que a maioria das preocupações são pensamentos que são ideias, não são fatos. Tá? Então o primeiro passo é esse. Preocupação improdutiva, foca em preocupações muito distantes e abstratos. O outro já são coisas mais realistas, imediatos. Como que você é? Você é uma pessoa que pensa mais no presente, em resolver as coisas, ou você fica mais projetado com preocupações no futuro? Primeira característica, se analise aí. Filtro mental, isso aí. Preocupação improdutiva. O indivíduo apresenta pouco controle sobre a situação preocupante. Aí o produtivo, ele exerce algum controle sobre a situação preocupante. Quando você tem uma preocupação, você consegue dominar ela ou aquilo sai do seu controle? Se sai do seu controle, você está com predomínio de preocupação improdutiva. Outra característica. Os que têm preocupação improdutiva, maior foco sobre a emoção negativa associada à situação problema. Já o produtivo, maior foco na solução problema, na situação preocupante, né? Então, quem tem uma preocupação improdutiva, que é um pensamento mais negativo, né? Uma pessoa mais ansiosa, por exemplo, quando ela está diante de um problema,
é aquela pessoa que já vai enxergar o copo meio vazio, que eu falo assim, né? Vai enxergar o copo meio vazio, vai enxergar o lado ruim da coisa e vai começar a ruminar em cima daquela coisa. A intenção de eu falar essas características aqui é para que você analise se você está mais improdutivo ou produtivo com relação à preocupação. E se você estiver na coluna da improdutivo, para que você migre para o produtivo. Importante dizer que não vai ter perfeição. Ninguém está livre de se preocupar. E a preocupação, se você tem ela num grau normal, ela te protege para a vida. Mais uma característica improdutiva. Dificuldade em aceitar soluções, pois não acredita na resolutividade dela. Você já viu aquela pessoa que está preocupada com uma coisa e você chega e fala assim, não, faz assim. Ah, não, isso não vai dar certo por causa disso. Não, então faz assim. Não, isso não vai dar certo por causa disso, por causa disso. Então é aquela pessoa que ela já é focada no fracasso. Ela tem dificuldade até de aceitar a realidade que você passa para ela, de tão cega que ela está. O produtivo, ele já está mais aberto ao diálogo. Ele está mais aberto a avaliar as situações. Está mais aberto à conversa, né? Mais uma improdutiva. Busca certeza de resultados. O que mais a gente tem que aprender a viver, desenvolvendo inteligência emocional, é conviver com a incerteza. A incerteza é que mais nos desestabiliza. Isso é natural do ser humano. Você não viu a pandemia, como que nós ficamos? Então, quando a gente aceita a incerteza, quando a gente aceita que a gente não tem o controle 100% das coisas, aceita que as coisas não vão dar sempre certo, isso já é um grande passo quando você está preocupado. O produtivo, ele está sempre disposto a tolerar riscos e incertezas. Ele é mais resiliente quando ele está diante de um problema. Então, quando ele está diante de uma preocupação, de um problema, ele não se desespera, sai xingando. Às vezes você pode até explodir naquele momento, mas é a pessoa que ela está disposta a enfrentar. Ela está disposta a entender que não existe perfeição, que não existe mundo perfeito e que nós vivemos num mundo de incertezas. A única certeza que nós temos é que vamos morrer. Essa não tem como fugir. Outra característica improdutiva, tendência à catastrofização. O que é catastrofização? Uma coisa é desse tamanho, uma preocupação que você tem desse tamanho, e a outra é assim. Mãe que é muito preocupada com o filho, por exemplo. O filho vai para uma festa, saiu à noite. É natural você ter uma preocupação, ainda mais na violência que está hoje. Então, uma mãe preocupada, ela vai ficar ali, meu Deus, né? Tomara que corra tudo bem, vou rezar, vou pensar, às vezes vem algum pensamento na cabeça dela ali, mas essa catastrofização, ela é uma ampliação, né? A pessoa saiu, o que vai acontecer? Meu filho vai ser assaltado, vai bater o carro, vai morrer, e o cérebro começa a preocupar de uma forma que você vai perdendo a racionalidade, aquilo vai subindo, de uma forma que vira uma catástrofe. Só que essa catástrofe foi você mesmo que criou no cérebro. Aquilo não aconteceu, você que criou. Já o produtivo, ele faz uma tendência a balancear as situações, né? Meu filho saiu, vou voltar lá. Quem não amplia demais faz o quê? Dá todas as orientações para o filho, explica tudo que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer e reza. Torce para que dá tudo certo, tenha fé, tenha algum tipo de crença para quem é ateu, né? Não interessa, mas é o que dá para a gente fazer. Não dá para a gente viver numa realidade paralela e ficar o tempo todo maquinando aquilo. Outra situação da improdutiva. Desamparo diante de enfrentar a situação preocupante. São pessoas mais inseguras.
A insegurança é algo que é inerente de todos nós seres humanos, mesmo que seja em um pequeno grau, em alguma situação, nem em todas as situações, né? Mas a insegurança é algo que, se estiver te limitando, tem que ser trabalhado, tem que ser enfrentado, senão a gente não sai do lugar. Já quem tem a preocupação produtiva faz o quê? Ele tem um nível mais elevado de autoeficácia para enfrentar a situação preocupante. Uma pessoa que tem mais proativo, um pouco mais de iniciativa, um pouco mais seguro de si mesmo, né? Preocupação improdutiva, a última análise aqui. São pessoas que têm um alto nível de sofrimento diante das preocupações. Sofrem muito, sentem-se muito ansiosos só de pensar naquilo. Vários sintomas presentes. Já quem tem preocupação produtiva, o que acontece? Há uma preocupação associada a níveis baixos de ansiedade. Então a gente consegue se preocupar, porém não altera tanto assim o nosso estado emocional. Então essas são as características de pessoas com preocupações de perfil, né, de tipo de preocupação improdutiva e produtiva. Vocês que estão assistindo, escreva aqui para mim. Você é preocupação improdutiva ou produtiva? Coloca só assim, improdutiva ou produtiva. Para eu saber o grau de preocupação que vocês se encontram, para eu ter uma noção, né? E complementando isso, falando sobre as preocupações improdutivas e produtivas, se você estiver, o pessoal começou a responder lá, a Lu improdutiva, Keila produtiva, Débora produtiva, Renata produtiva, a outra improdutiva. Aí, ó, vamos em frente. Agora eu quero que vocês saiam transformados dessa live, fazendo o exercício que eu vou passar mais adiante. Fica até o final. O que eu sugiro? Estou com dificuldade de saber se eu sou produtivo ou improdutivo. Tá muito confuso. Você vai ter que pegar um papel e fazer. Eu até tenho aqui um exemplo que olha para vocês verem, ó. Preocupação, você pode anotar. E aqui acabou comendo um pedaço da folha, mas você pode fazer da seguinte forma. Você coloca um colchete aqui e você vai colocar a sua preocupação aqui, que você está tendo no momento, e põe um colchete aqui, escreve improdutiva e um colchete produtiva. Após você escrever, você escreve na frente. Aliás, nem precisa do colchete, que o material ele cortou aqui na hora de imprimir, ó. Você pode simplesmente escrever a sua preocupação e põe na frente. Isso é produtivo ou improdutivo? Põe improdutivo. Outra preocupação. Vai colocando numa coluna se a maioria das suas preocupações elas são produtivas ou improdutivas. Você vai saber logo na hora de preencher. É só você avaliar o nível de sofrimento que aquela preocupação está te dando. Se o nível de sofrimento é alto, você já vai escrever improdutivo. O que é o nível de sofrimento alto? Essa preocupação está tirando seu sono, está te atrapalhando no trabalho, está te atrapalhando no relacionamento, por exemplo, você já vai pôr improdutivo. Depois que você listar todas, você vai pegar só as improdutivas e vai analisar. Essas preocupações improdutivas, que estão prejudicando minha vida, meu dia a dia, elas estão relacionadas a qual esfera da minha vida? É mais na esfera de relacionamento conjugal? É mais na esfera de trabalho? É uma forma de você ver? É na esfera familiar? É mais com os filhos? É mais com pensamentos, por exemplo, de preocupar com doença? Preocupar em faltar as coisas, de faltar dinheiro, de ficar desempregado? É importante escrever e ver em qual esfera, porque em cima dessa esfera é que você vai trabalhar
o seu nível de preocupação. Se você está manifestando preocupações improdutivas numa mesma esfera, vários tipos, o que acontece? Você precisa trabalhar mais esse pilar. Se você se preocupa constantemente, por exemplo, com o seu relacionamento, você não se sente seguro com o parceiro que você está e aquilo te tira o sono, existe algo dentro da sua forma de se relacionar com as pessoas que precisa melhorar. Não o outro. Muitas das vezes o que a gente vê no outro está na gente, né? Então faça essa listinha com disciplina, coloque lá todos os tipos de preocupação que você tem e coloque lá se ela é produtiva ou se ela é improdutiva. Agora, esse aqui é um exercício de filtro de preocupação produtiva e não produtiva. Produtiva e improdutiva. Agora eu vou passar um exercício que é uma ferramenta da terapia cognitivo-comportamental em que ela avalia as pessoas em nível de preocupação e ela sugere que você separe um tempo do dia para se preocupar. Olha que coisa interessante. Primeira vez que eu li isso, achei um absurdo. Eu falei, eu quero fugir da preocupação e eu vou arrumar um horário do dia para me preocupar. Olha que coisa estranha, parece muito contraditório, né? Eu quero ficar livre da preocupação, aí eu vou achar uma ferramenta para eu arrumar um horário para me preocupar. Exatamente isso. Eu estou passando para vocês porque é uma ferramenta que ela de fato funciona, faz parte da ciência e é da terapia, uma das ferramentas da terapia cognitivo-comportamental. O que eles sugerem lá? Que você faça esse exercício. Esse exercício é o quê? Determine um tempo para você se preocupar. Eu dei um exemplo aqui. Por exemplo, aí tem que ver o horário de cada um, sua rotina, etc. Mas olha só o exemplo que eu dei aqui. 8 horas da manhã é o momento que eu vou tirar para me preocupar com as coisas. Determinado você pode ser, se você é uma pessoa muito preocupada, você pode listar isso todos os dias. Se é algo mais eventual, você determina um dia, 2 ou 3 da semana para você sentar e colocar aquelas situações ali. Olha só que interessante essa ferramenta. A data, a hora, tá vendo? A hora que você determinou. Qual a situação que você está se preocupando, né? Quais são as preocupações, né, que você está tendo em cima dessa situação e qual o seu nível de desconforto perante aquela situação e quais são as alternativas para você sair dessa preocupação. Então vamos lá, repetir as colunas. Vocês estão com papel e caneta anotando aí? Vocês já foram lá no aviãozinho, dispararam para os teus amigos lá, que isso aqui é um conteúdo muito rico, gratuito, hein? Aproveitem e chame as pessoas que vocês mais gostam aí para desfrutar deste momento. Então são 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Primeira coluna, o horário e a data que você vai determinar para você se preocupar. Depois a situação, qual situação está te preocupando? Qual tipo de preocupação? O nível de desconforto de 0 a 10 que essa preocupação te dá e quais as possíveis soluções. Vou dar um exemplo que eu coloquei aqui. A pessoa está estudando para uma prova de concurso, por exemplo. Olha lá. Eu determinei que às 8 horas da manhã eu vou cuidar das minhas preocupações. Então, data e horário. Amanhã, 8 horas da manhã. Toda quinta, 8 horas da manhã. Um exemplo. Situação, prova do concurso. Preocupação, qual que é a preocupação? São os pensamentos que vêm em cima disso. Olha lá o que eu coloquei. Ó. Será que eu vou passar no concurso? Os pensamentos que vêm. E se eu não passar, tem que ficar mais um ano estudando? Será que eu estou estudando o suficiente? Entende? Esses são os pensamentos. Preocupações são pensamentos. Né? Pensamentos constantes ali em cima da gente. Qual que é o nível de desconforto
de tudo isso em cima de mim? Nesse sentido aqui, eu até coloquei número 8, que o concurso é uma coisa tão importante que aquela pessoa está preocupada. E quais as possíveis soluções para sair disso? Ao invés de você ficar preso no looping lá do pensamento improdutivo, da preocupação improdutiva, reforçando essa crença limitante de que você não é capaz de passar nesse concurso, por exemplo, o que a gente recomenda fazer? Faça um programa de estudo, se prepare, corra atrás de um curso preparatório para aquele concurso, troque ideia com pessoas que já passou naquele concurso e por aí vai. Dei outro exemplo aqui, ó. Minha mãe está muito doente, é uma preocupação, né? É uma situação. Então você não vai ficar pensando o dia inteiro na sua mãe está doente. Como eu disse que é separar um tempo para se preocupar, você vai sentar naquela hora que você determinou e vai escrever lá. Minha mãe está muito doente. Estou preocupado com a minha mãe. Quais os pensamentos que vão vir ali? Será que tem cura? Será que a doença é grave? Meu Deus, que dia que é a consulta? Fez exame, tá vendo? Será que aí vai morrer? Aí fica aquilo tudo na sua cabeça. Que nível de desconforto é esse? Outra coluna. Coloquei 10, porque mãe, afinal de contas, é muito importante para nós, né? Quais são as alternativas para você se livrar dessa preocupação? Primeira coisa, não entre no looping, vou falar novamente. Qual que é o seu papel diante da doença da sua mãe, por exemplo? Tem que tentar pensar de uma forma bem racional naquele momento. Você é filho. Você não é médico. Mesmo que seja médico, a gente quando é médico ainda passa para outro colega. O que você pode fazer como filho? O que cabe a você neste contexto para resolver esse problema, para eliminar a preocupação? Papel de filho, dar apoio, ouvir, acompanhar nas consultas, conversar, interagir com o médico, ver a melhor forma de tratamento e dar um apoio psicológico para sua mãe se ela precisar. Então veja, muitas das vezes a gente precisa escrever isso, porque escrevendo a gente memoriza muito mais. Fazendo esse exercício escrito, a ciência já comprova que a gente assimila muito mais e a gente tem mais raciocínio para sair destes problemas. O intuito dessa questão de lidar com as preocupações é reconhecer as nossas crenças centrais. Entende? Porque preocupações vêm lá da raiz, como eu disse, da personalidade nossa e das coisas que a gente acredita. E algumas perguntas ainda podem ser feitas em cima dessas preocupações. Vou passar aqui ainda mais 6 perguntas que complementam este exercício. Qual a vantagem que você espera obter em se preocupar? Pensa sobre isso. Nada. Segundo passo, aprenda e aceite a incerteza. Pessoas que se preocupam excessivamente têm dificuldade de lidar com incerteza. Vamos partir aí para a inteligência emocional, para o filtro mental, para aprender a lidar com incerteza. Aceitar o fracasso. É preciso, tem hora que a gente precisa aceitar a lidar com o fracasso. Todo mundo que vence na vida passou por muitos momentos de fracasso. Não é só você que fracassou. Todo mundo já fracassou. Claro, inclusive eu. Olha que interessante, falei isso no início da live aqui, ó. Faça a diferença entre pensamento e realidade. Isso aqui é muito bom para aprender a lidar com preocupação. Porque para você eliminar a preocupação, você tem que ter domínio do seu pensamento. Identificar o pensamento que você está tendo e ver esse pensamento, ele é uma ideia que está vindo na minha cabeça ou ele é um fato?
Volto a falar isso, porque isso é muito importante. A partir do momento que você souber fazer esse filtro, você vai ver que grande parte do tempo a gente passa pensando em coisas que ainda nem aconteceram. Nosso cérebro tende a levar a gente para um lado de pensar negativo de situações que ainda não aconteceram. São ideias, não são fatos. Podem até se tornar fatos. Muitas das vezes é bom pensar. Pensar é bom. De forma preventiva, é bom. Muitas das vezes você vai ter uma preocupação improdutiva, você faz o filtro mental, transforma ela para produtiva e resolve aquele problema. Porque preocupações sempre estão ligadas com problemas juntos, né? É muito importante você saber também que a sua personalidade, como eu disse, contribui para o grau de preocupação. Então não adianta só o filtro mental, você tem que rever a forma com que você se comporta frente ao mundo. Você tem que procurar libertar de coisas que te aprisionam. Características de personalidade, perfeccionismo, medo de enfrentar, autocobrança demais. Tem que se libertar disso, né? E por fim, aprenda a lidar mais com as suas emoções. Tá? Então, analisar os seus características de pensamento, sua personalidade e as suas emoções. Existe até um diário de emoções, que é uma lista de sentimentos que você pode fazer ele diariamente. Você pode assinalar e ver e analisar. Sua mente está voltada mais para o negativo ou para o positivo? É muito mais comum a mente ir para o negativo. Mas essa virada de chave que é o X da questão. Para isso é preciso assumir o controle das nossas emoções. Então, concluo essa primeira parte aqui, que foi a primeira parte falando das preocupações. Nós falamos o que é preocupação, nós falamos tipos de preocupação, produtiva, improdutiva e produtiva. Nós falamos as características das pessoas que têm preocupações improdutivas e produtivas e passamos um exercício para auxiliar no controle das preocupações. E agora vamos falar dos problemas. Como resolver problemas? Quais as melhores formas de solucionar problemas? Primeiramente, assim como eu dei o conceito de preocupação, eu vou dar o de problema. Olha só os conceitos que eu trouxe. Problema: assunto controverso que pode ser objeto de pesquisas científicas ou discussões acadêmicas. Então aqui, essa primeira definição está relacionada com o mundo do aprendizado. Né? Então a gente tem um problema, tem uma situação lá e a gente pode ir discutindo isso cientificamente, por exemplo. Número 2, questão social que traz transtornos e que exige grande esforço e determinação para ser solucionado. Esse que é o problema, a definição de problema do nosso dia a dia. Então, uma questão social, ou seja, do nosso convívio do dia a dia, que gera transtorno e exige um grande esforço da gente para solucionar. Lembrar que a solução de um problema, muitas das vezes, não é a gente ter apenas um caminho. É preciso estar preparado para usar o plano B ou o plano C, adquirir essa habilidade mental, porque os problemas vão continuar surgindo. Não se vive sem problema. O fato é como você vai enfrentar esse problema. Muitas das vezes, quando a gente começa a vida, a gente não tem um preparo emocional muito grande para lidar com problemas. Mas isso a gente vai adquirindo com tentativa, erro, acerto, erro, acerto.
E por que não também se inspirar em alguém, pedir ajuda em alguém, procurar estudar, ler sobre as coisas? Uma forma da gente ter mais resiliência, uma forma da gente ter mais agilidade mental é através do conhecimento. Tanto do conhecimento de assuntos gerais sobre a vida, quanto principalmente do autoconhecimento. Ai, doutor, mas eu me sinto tão frágil para encarar esses problemas da vida. Eu vejo as outras pessoas tão fortes. Acontece isso mesmo às vezes. Tem pessoas que são mais resilientes, têm uma história de vida diferente. Isso acontece. Mas o que eu digo? Lute com as armas que você tem. E durante o percurso, vá trocando essas armas para armas mais eficientes. Já viram o ditado antigo? Quem não tem cão, caça com gato. O ideal é a gente caçar com cão, que o cão comparado com o gato é um animal bem mais seguro para se caçar. Mas se a gente ficar olhando, eu não tenho cão, só tenho gato, olha, o outro tem o cão, o outro tem isso, o outro tem aquilo, e eu não consigo, minha vida não anda porque eu não tenho o cão. Esse cão você vai buscar ele na sua vida, na sua caminhada. Passando essa analogia para armas. Às vezes você tem só o cabo de vassoura para lutar, e o outro já está com armadura, já está com, né, os homens primitivos lá, está com a armadura de ferro, toda bonita, proteção do rosto, você só tem um pedaço de pau. O que vai acontecer? Você vai ter que ir com um pedaço de pau, a partir dali você vai combatendo, trocando, até você chegar na armadura. Não tem outra escapatória. Se recuar, é pior. O problema, quando você vira de costa para ele, ele faz assim de tamanho. É isso aí, João. Errando é que você aprende. O problema está desse tamanho. Você olha para ele, virou de costa, ele amplia. O ideal é olhar para ele e fatiar. Fatiar, sempre fatiar. Um problema grande fatiado em pequenos problemas em que você vai resolvendo as etapas até você chegar no final. E tem problemas, tem situações que não tem soluções. Não tem solução. Não tem soluções. E a gente tem que aprender a lidar com isso, aceitar. Tem coisas que você fala, não, já fiz tudo que eu tinha que fazer, tudo que cabe a mim fazer. O restante é a incerteza que eu disse para você. É aprender a lidar com a incerteza. Mas caminhe com as armas que você tem. Quem não tem cão, caça com gato. Então não há desculpa para não enfrentar os problemas. Faça aquilo que você dá conta. Comemore as pequenas vitórias, porque só assim você vai chegar nas grandes vitórias. E a Silvânia está falando aí, fé. Exatamente, fé acima de tudo. E existe muito comum também as pessoas terem problemas diante de frustração grande em relação às outras pessoas. Uma frustração muito grande que se torna um problema para ela. Ela se sente rejeitada, se sente mal, acaba o dia dela. Às vezes a pessoa fala uma coisa com você que se tornou um problema enorme. Acabou o seu dia. Aí eu digo assim, a pessoa falou uma coisa e te chateou. Analise duas coisas. O que essa pessoa falou para mim é verdade? Fez uma crítica construtiva aqui para você. Você ficou chateado. O que ela falou é verdade? Se for verdade, você tem que ir lá agradecer a pessoa. Vai lá e agradece. Porque ela está apontando uma coisa que você precisa melhorar. Bacana. Agora, o que ela falou não condiz com a realidade. Então, esse é um olhar dela. Devolve para ela. Isso não é comigo.
Então é saber separar. Quando a gente separa, a gente frustra menos. E quando a gente está aberto a críticas, a gente cresce mais. Olha que frase interessante do filósofo Jean-Paul Sartre. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Entende? A pessoa veio, te xingou, te agrediu. O que você faz com aquilo é que faz a diferença. Se você toma aquilo como ofensa para acabar o seu dia, é um viés, vai te afundar. Se você simplesmente recebe aquilo e resolve de uma outra forma, vida que segue. Né? Então, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Isso a gente vê muito quando a gente dá uma notícia que se torna um problema. Vou dar um exemplo. Tem duas pessoas, você dá a mesma notícia para ela. Você foi demitido. A pessoa está trabalhando, você foi demitido. A pessoa que tem um alto nível de preocupação improdutiva e está com a mente toda dominada, sem resiliência, aí as preocupações improdutivas vão dominando e a catastrofização vai dominando. Nossa, estou ferrado, não vou conseguir pagar minhas contas, não vou conseguir achar emprego tão fácil, o mercado tá ruim. A pessoa desespera, entra naquela coisa pavorosa. Então, o que essa pessoa fez com a notícia? Transformou aquilo numa coisa a ponto de acabar com o dia. E a outra? Dei duas pessoas. A primeira respondeu assim, e a outra respondeu como? Ficou triste, da mesma maneira. Se você está no emprego, ninguém quer ser demitido. A não ser que lá você esteja passando por situações terríveis e você até comemora quando vai ser demitido. Essa situação que eu listei é quando a pessoa está bem no emprego, né? A outra pessoa pensa assim, tristeza, seguido de elaboração dessa emoção, desse sentimento, desse pensamento. Eu fiz tudo da forma que eu deveria ter feito aqui. Fui honesto, cumpri horário, não faltei. Se tiveram comportamentos que você realizou que não foram adequados naquela empresa, avalie para você mudar. Não, fiz tudo certo, mas eu acho que eu errei nisso, aí a gente faz o balanço. E depois fala, pensa, eu sou uma boa pessoa, tenho meus contatos, isso quer dizer que a minha porta fechou aqui, vai abrir outra porta. Tenho certeza que eu vou me dar bem, fechou meu ciclo aqui, acabou, simplesmente isso, acabou o meu tempo aqui, eu vou para outro lugar. Então vejam como a mesma notícia gerou um problema com preocupações improdutivas de um lado e um problema com preocupações produtivas que geraram uma elaboração e um fortalecimento. E fiz aqui, para a gente já ir encerrando, fiz aqui umas perguntas que vocês podem até anotar, depois se quiser assistir a live novamente, vai ficar no Instagram. Vocês anotarem essas perguntas para você fazer para você mesmo quando estiver diante de problemas. Isso vai te ajudar muito. Primeira delas, apareceu o problema. Qual é o problema? Você tem dificuldade de fazer pela mente? Anota, escreva. É a primeira vez que isso acontece ou está se repetindo? Olha que coisa importante. Problema que fica repetindo na sua vida, sempre o mesmo tipo de problema, tem alguma coisa errada. Analise isso aí. Repete. É sinal que você está tomando um mecanismo inconsciente de fazer repetições de coisas e não está saindo do lugar. Está só indo para o buraco. Aí a sequência. Quem que está envolvido neste problema? Qual é o meu papel diante deste cenário? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Alguém pode me ajudar? Vai anotando aí as perguntas.
Como eu estou me sentindo diante desse problema? O que me incomoda? Aí eu já estou falando da parte de vocês observar suas emoções. Quais os tipos de pensamento predominam na minha mente? Tem que colocar lá os pensamentos, escreve. Depois você vai fazendo tudo isso mentalmente, sem escrever. No início tem que escrever. Dentro de tudo que aconteceu nesse problema, o que eu poderia ter feito de diferente? Como e por que isso aconteceu? É difícil a gente fazer essa reflexão, né? Porque quando o problema vem, a primeira coisa que a gente tende é desesperar ou culpar outra pessoa. Mas esse tipo de situação aqui para a gente ir anotando. De que forma eu estou reagindo ou reagi diante desse problema? Outra pergunta, anotando aí. Aí você lista a forma com que se comportou. Você foi muito agressivo, você gritou, você chorou, você se isolou. São observações. Aí depois vem, qual resultado eu desejo atingir? Coloca lá. Vai colocando. Se não conseguir fazer sozinho, depois que você fez tudo que você tem que fazer, você vai ter que aprender a chamar pessoas ou envolver pessoas ao seu lado para chegar a uma solução. E o mais importante, olha só, para finalizar sobre as perguntas. Depois que esse problema foi resolvido, o que eu aprendi com isso para que o problema não se repita? Lembra que eu falei lá atrás para analisar? Tem muitos problemas na vida da gente que eles vão se repetindo. Eles vão se repetindo porque a gente não para analisar, a gente não percebe, não toma uma atitude consciente de que aquilo está se repetindo e a gente está sempre, muitas das vezes, culpando as outras pessoas ou as circunstâncias diante daquele problema. E o mais importante de tudo tem coisas que não têm solução. Então, já fez todas essas perguntas, fez o que cabe a você, envolveu pessoas, montou uma estratégia, envolveu pessoas em torno do problema para resolver. É aprender a lidar com a ansiedade e lidar e entender, ter paciência, que as coisas vão se resolvendo. E aquilo que não tem jeito, não tem jeito mesmo. Fácil falar, né? Mas dá certo. Aprenda a praticar, que seu dia vai ficar bem mais produtivo. Vou deixar aqui 4 perguntas de reflexão no final da live, que eu gosto de deixar para vocês pensarem depois. Pensa, mas não preocupa muito hoje à noite não, dorme bem à noite. Deixa para preocupar amanhã. A noite é feita para dormir, não é para ficar preocupando, pensando em coisas do dia seguinte não. Vamos lá. E aí? Tem ficado muito preocupado ultimamente? Interrogação. As preocupações que predominam na sua mente, elas são mais produtivas ou improdutivas? Analise. Tem procurado fazer a sua parte ao invés de ficar somente preso dentro dos pensamentos preocupantes? Ação. Quando você tem um problema, consegue elaborar melhor os acontecimentos ao invés de desesperar-se? Fique aí todas essas ferramentas e essas perguntas para vocês. Um prazer imenso concluir mais um encontro com vocês aqui. Mais uma incrível live, mais um incrível episódio deste Saúde Mental em Pauta, com o tema como lidar com preocupações e resolver problemas. Um forte abraço e até a próxima quarta.